Boa tarde a todos. Agradeço desde já a vossa presença, desejando também desde já que este breve apontamento de trabalho seja de valor para todos os presentes. Antes de partilhar umas breves notas sobre a atividade do IPQ no domínio do licenciamento de equipamentos sob pressão, queria desde já agradecer a todos os que contribuíram de forma mais ativa para a simplificação das ITCs do GPL, em particular à DGEG, que desde o primeiro momento trabalhou intensamente com o IPQ na revisão das ITCs, que mais à frente detalharemos as alterações. A todos os OIs, a todas as associações, em particular à EPCOL e aos operadores económicos que, enfim, de braço dado com o IPQ e com a DGEG, foram em contínuo dando contributos para que a formulação final ficasse de facto o mais atual e ajustada à atividade e às exigências que hoje colocam neste domínio. Portanto, um agradecimento a todos aqueles que contribuíram ativamente. Queria também, então, partilhar com vocês apenas umas breves notas sobre este trabalho de simplificação e progresso técnico ao nível do licenciamento dos equipamentos sob pressão que o IPQ tem vindo a realizar, mais uma vez em parceria com todos os enumerados, com as associações, com os operadores económicos, com os OIs. Como muitos sabem, o IPQ iniciou em 2024 um processo mais intenso de simplificação e agilização de todo o equipamento, todo o licenciamento de equipamentos sob pressão. Começámos por rever o diploma do licenciamento de equipamentos sob pressão, que ainda aguardamos que venha a ser publicado, 131, avançamos com o diferimento automático com base no parecer positivo dos relatórios dos organismos de inspeção, não só para agilizar, mas também para, no fundo, gerirmos um passivo com algum significado. Avançamos também com os processos de análise e monitorização por amostragem, quer sob o ponto de vista dos vários atos, quer sob o ponto de vista de percorrermos todos os organismos de inspeção, de forma a harmonizarmos e a acompanharmos todo o trabalho que está a ser feito no terreno. Demos início também a um trabalho mais intenso de acompanhamento dos atos inspectivos dos organismos de inspeção, para também um diálogo construtivo e de trabalho podermos melhorar todo este processo. Também demos início de forma mais intensa ao acompanhamento das auditorias com o IPAC e, portanto, também um trabalho mais próximo e mais intenso com os organismos de inspeção para, efetivamente, simplificarmos o licenciamento dos equipamentos sob pressão com valor estratégico para a indústria, para os operadores económicos, que é o propósito que todos temos. O nosso grande objetivo foi tornar o processo de licenciamento mais célere, mais simplificado, eliminando redundâncias na análise, decidindo mais rápido e, sobretudo, tendo um modelo de atuação muito suportado no sistema português da qualidade e na delegação de competências que o mesmo comporta. Foi neste contexto que também demos início à revisão das ITCs do GPL, que reclamavam já muito atualização, com a DGEC, como disse. Continuamos a avançar neste trabalho, temos neste momento em fase de conclusão também a ITC dos geradores de vapor, depois trabalharemos ainda com todos vocês mais no detalhe e vamos dar início à revisão das restantes ITCs com o envolvimento de todas as partes interessadas, em especial com a indústria e os seus representantes. Para concluir, vamos, enfim, dar-vos nota que vamos continuar a trabalhar neste sentido de tornar tudo mais ágil e mais simplificado, colocando o IPQ num âmbito de atuação muito mais de acompanhamento de todo o processo e menos de atividade de licenciador.
Dito isto, agradeço a vossa atenção e vou agora passar ao engenheiro Bernardino Gomes, da DGEG, que muito também esteve envolvido em todo este processo de revisão das ITCs do GPL. Obrigado. Obrigado, cara Etelvina Nabais. Muito boa tarde a todos. Quero, em nome de todos os colegas daqui desta casa, desta Direção-Geral, que participaram ativamente neste trabalho de revisão das duas ITCs, estamos a falar das ITCs até 200 metros cúbicos e a outra ITC para capacidades acima dos 200 metros cúbicos. Foi um trabalho intenso que durou algum tempo e que nós tivemos todo o gosto em participar, em dar o nosso contributo nesta perspectiva de cooperação entre duas entidades que têm responsabilidades no licenciamento destes equipamentos, o IPQ como um equipamento de supressão e nós, a JEG, como licenciamento de armazenamento de combustível, isto para além também naquilo que é na nossa área de competência, porque haverá também o licenciamento de armazenamento da área das câmaras municipais. De qualquer forma, imbuídos deste espírito de cooperação e não podendo deixar de responder ao pedido do IPQ, tivemos muito gosto em dar o nosso contributo, trazendo um pouco que é aquilo da nossa experiência, do nosso conhecimento, não só atual, das instalações que existem e que nós licenciamos, mas também muitos de nós como ex-técnicos ou ex-ativos das antigas direções regionais e que trabalharam também na área do licenciamento dos equipamentos sob pressão, também quisemos trazer um pouco desse conhecimento e dessa experiência acumulada. Tivemos também o como tivemos a atenção, tendo em conta que existe mais regulamentação da parte do armazenamento, da parte do licenciamento JEG, que versa sobre estes equipamentos. Estamos a falar, por exemplo, da Portaria 460 de 2001, que provavelmente no próximo ano será também objeto de uma revisão, pelo menos está nos nossos planos, que esse regulamento venha a ser revisto e esta revisão da ITC também tem como objetivo o alinhamento com este regulamento que eu já referi, nomeadamente um fator que era objeto de alguma discussão e de divergência que tem a ver com assistência ómnica. Tentamos, com este novo, demos este apoio e o nosso contributo para que houvesse esta urbanização e outras também que depois a colega do IPQ, a Isabela Oliveira, irá explicar mais em detalhe. De qualquer forma, nós também, do lado do licenciamento da nossa competência, estamos também a trabalhar no sentido de ir ao encontro daquilo que o mercado das garrafas de GPL também já manifestou, a necessidade de aumento da capacidade das garrafas nos postos de abastecimento, a capacidade disponível nos postos de abastecimento. Isso vai levar a uma alteração da portaria 561, 451 de 2000, e um ajustamento, provavelmente também, no Decreto-Lei 267. Tudo isso são objetivos que nós temos e que estamos a trabalhar, no sentido de não só
que haja harmonização dos regulamentos que se aplicam a estas áreas, sem descurar aquilo que é segurança, porque o objetivo é que haja segurança para quem utiliza, para quem instala ou para a população em geral, mesmo que não esteja a utilizar ou, estes equipamentos, também nós temos que nos preocupar com essas pessoas e com o meio ambiente. Portanto, há esta preocupação que vai continuar a existir, também com o objetivo de simplificar e facilitar as fases de licenciamento e não nos tornarmos um empecilho para o desenvolvimento económico. É este o espírito que nos traz cá e que nos trouxe nesta participação com o IPQ, e esperemos que não fique por aqui esta participação, esta cooperação, não só com o IPQ, com outros organismos do Estado, porque nós acreditamos que devemos ter como objetivo sempre a segurança, mas também sermos parceiros daqueles que promovem o desenvolvimento económico. Portanto, mais uma vez, o nosso agradecimento ao IPQ, e cá estamos para mais ações como esta. Obrigado. Obrigado nós, engenheiro, foi um gosto e seguramente vamos continuar a trabalhar em prol da simplificação e do valor para a nossa indústria. Passaria agora então à Isabela Oliveira para nos apresentar em detalhe as principais alterações das ITCs do GPL. Muito boa tarde. Quero agradecer também a presença de todos, a disponibilidade para estarem nesta sessão que espero seja esclarecedora. Portanto, chamo-me Isabela Oliveira, estou aqui no IPQ, na área do licenciamento de equipamentos sob pressão e cisternas, e estou aqui, eu não sei se já estou a mostrar... já estou. Julgo que já tenho o ecrã com a apresentação. Sim, Isabel. Obrigada. Pronto, e espero então que esta sessão de esclarecimentos seja útil, enfim, que vá ao encontro de algumas dúvidas. O engenheiro Bernardino já fez aqui um bom enquadramento do que se pretende com este documento, ir ao encontro da realidade, da prática, enfim, nunca descurando a segurança. Pronto, mais uma vez agradeço também eu a colaboração da DGEG com a sua experiência, foi em estreita colaboração que fizemos estes dois documentos. Quero também agradecer os comentários e os contributos dos OIs, muito sustentados também na sua prática do exercício da atividade no terreno. Também quero agradecer, por último, mas não menos importante, os contributos das empresas que nos chegaram através da Associação das Empresas Portuguesas de Combustíveis Lubrificantes, a EPCOL. Foram contributos e sugestões muito baseados na experiência, no conhecimento do histórico dos reservatórios, pronto, e dos quais também estamos muito gratos pelo interesse demonstrado. Portanto, iniciaríamos então pelo princípio, pelo âmbito. No âmbito não há nada de novo numa primeira parte, pois são duas ITCs, uma que se refere aos reservatórios de GPL com capacidade que vai entre os 150 litros e os 200 mil litros, e uma outra para capacidades de 200 mil litros, superiores a 200 mil litros. Nesta ITC foram incluídos, e é o que tem de novo, reservatórios que contenham outros fluidos,
como os que aqui estão listados, obviamente com as necessárias adaptações. Portanto, estão considerados reservatórios que contenham gás natural no estado gasoso, gases de baixo teor de carbono, gases renováveis no estado gasoso, hidrogênio no estado gasoso e as misturas de gases previstas nos pontos anteriores. Ficam excluídos, portanto, estes equipamentos, este tipo de equipamentos que se destinem a armazenagens refrigeradas. Estes documentos foram reorganizados, portanto, têm uma organização diferente das ITCs que ainda estão em vigor. Julgamos que esta reorganização tornou os documentos de mais fácil leitura e também de mais fácil interpretação. Foi inserido um ponto como requisitos gerais. Estes dois pontos são comuns, tanto o âmbito como os requisitos gerais são comuns às duas ITCs, e nestes requisitos gerais é onde se discriminam, enfim, as exigências que são comuns aos diferentes tipos de inspeções e aos diferentes tipos de reservatórios. Onde se inclui exatamente aquilo que o engenheiro Bernardino estava a dizer há pouco, que existem outra legislação que complementa a legislação relativa à armazenagem de combustível, que complementa esta ITC. Portanto, os requisitos... as instalações dos reservatórios de GPL devem de cumprir, além do disposto nestas ITCs, também cumprir outra legislação específica relativa à armazenagem de combustíveis, tal como a Portaria 460 de 2001, já referida, que é onde nós encontramos alguns requisitos importantes para a instalação, mas que não estão aqui plasmados, como o tipo de vedação, a altura da vedação, as placas sinaléticas que têm que estar apresentadas, os requisitos dos extintores, etc. Portanto, isto é um ponto que, para além de estar aqui nos requisitos gerais, nós, pela sua importância, também o repetimos em cada inspeção. Porque, ao referir todas as tarefas de cada inspeção, esta é essencial, depois de tudo visto, também tem que ser visto o que é indicado noutra legislação e que também tem que ser aqui aplicável. Deve ser constituído, portanto, um dossiê do reservatório. Este vem substituir um pouco o designado processo do reservatório, que no fundo é a constituição de uma pasta onde devem constar todas as informações técnicas relevantes, onde se inclui o plano de inspeções e ensaios, projetos de instalação, obviamente também todos os relatórios de inspeção e ensaios efetuados, todos os registros de ocorrência relevantes ao longo da vida útil do equipamento. Esta pasta, este documento, aliás, este conjunto de documentos deve estar à guarda do proprietário ou do utilizador e deverá estar sempre disponível para, em qualquer momento, ser apresentada às entidades intervenientes. É ainda aqui referido que, para cada inspeção e ensaio efetuado, pois terá que ser elaborado o respectivo relatório, indicando as anomalias detectadas e as medidas adotadas pelo proprietário para a sua resolução, caso existam, obviamente. Conforme referido, estes relatórios devem constar do dossiê do reservatório. Fica nesta ITC também claro que a proteção catódica dos reservatórios enterrados ou recobertos, quando existir,
substitui a ligação galvânica. Esta situação não estava clara na ITC, que ainda estão em vigor, enfim, mas que se espera que rapidamente sejam revogadas. Esta é uma situação que fica aqui clarificada. A instalação, assim como a entrada em funcionamento dos equipamentos, deve ser efetuada sob a responsabilidade de um técnico da entidade exploradora. Foi também aqui acrescentado um ponto para o projeto de instalação, onde são indicados os requisitos relativos à obrigação da elaboração de um projeto de instalação. Este ponto é só relativo à ITC dos reservatórios com capacidade inferior ou igual a 200 mil litros. Por razões óbvias, a outra ITC, os reservatórios pela sua dimensão são sempre obrigados a ter projeto de instalação. Portanto, aqui enunciamos os requisitos exatamente dos reservatórios que estão sujeitos à submissão de projeto. Portanto, são os que têm uma capacidade superior a 7.500 litros, mas que não disponham de nenhum projeto aprovado pela Câmara, por câmaras municipais ou pela DGEC. Portanto, se não têm nenhum projeto aprovado por estas duas entidades, pois têm que submeter o projeto à aprovação de instalação ao IPQ. Ficam também sujeitos à aprovação de instalação os reservatórios referidos no âmbito em cuja pressão máxima admissível vezes o volume seja superior a 15.000 bar-litro. Isto vai ao encontro com o anexo 6º do Decreto-Lei 131, também não tem nada de novo. Temos aqui para os projetos, para os reservatórios atrás mencionados, os que tenham capacidade superior a 7.500 litros, sem projetos aprovados pela Câmara ou pela DGEC. Mas que tenham alterado a sua localização, eles necessitam de um novo projeto. Portanto, sempre, e isto é enfim, uma prática deste tipo de equipamentos, eles alteram com muita frequência a sua localização e, portanto, quando alterada a sua localização, eles têm que submeter um novo projeto. É também requerido um novo projeto se, e isto é uma situação muito menos frequente, for alterado o tipo de montagem. Ainda dentro dos requisitos do projeto de instalação, indicamos aqui os que ficam dispensados da aprovação de instalação. São os reservatórios de instalações provisórias. Não há nada de novo até aqui, mas depois temos um segundo ponto em que reservatórios que substituam outros com características iguais, portanto, esta situação aqui é nova, não necessitam de projeto de instalação. Portanto, reservatórios que vão substituir outros com iguais características não precisam de nova submissão de projeto. Portanto, esta medida vem eliminar um procedimento que no fundo era uma repetição. Tratava-se da emissão de desenhos em que a única desenhos e documentação, memória descritiva, em que a única alteração era a identificação do equipamento. Portanto, parece-me de todo justo esta alteração.
Nas instalações provisórias, este ponto também só se aplica à ITC cujo volume é inferior a 200 mil, inferior ou igual a 200 mil litros. Portanto, as instalações provisórias aplicam-se a equipamentos que são utilizados durante um determinado período e destinam-se ao apoio, ao armazenamento ou ao seu reforço. Podem ser, a sua instalação pode ser necessária numa requalificação de reservatórios ou quando se efetuam operações de manutenção nas instalações ou, enfim, está lá indicado também em outras situações especiais devidamente fundamentadas. O que é que altera, o que é que estes dois novos documentos, neste caso é só um porque é a instalação provisória, o que é que este documento altera, é agora alterado? Temos a alteração do prazo de autorização, que era de 1 mês e passou para 60 dias corridos. Pronto, 60 dias corridos e os reservatórios, o reservatório provisório deve ser construído ou requalificado há menos de 6 anos, ao invés dos 5 até agora exigidos na ITC ainda em vigor. Portanto, o prazo de validade passa de 1 mês para sensivelmente 2, 60 dias, e o equipamento que vai ser provisório pode ter sido construído ou requalificado há 6 anos. Portanto, é inserido mais um ano nesta exigência. Chegamos agora a um capítulo que é das inspeções e ensaios, e vamos verificar o que é que nas inspeções e ensaios foi, enfim, alterado ou melhor definido. Foi definida uma periodicidade de 2 anos para as inspeções de rotina, era mais ou menos a prática, mas não estava harmonizado, portanto isto ficou definido. Foi também inserida a possibilidade de efetuar ensaios de emissão acústica nos reservatórios superficiais, sendo que se privilegia sempre a realização do ensaio hidráulico. No entanto, a possibilidade de se efetuar o ensaio de emissão acústica pode, por motivos logísticos e até ambientais, apresentar-se em determinadas condições mais vantajosa. Desculpem lá, só para... Foi também aqui definido e clarificado que a medição da proteção catódica em reservatórios enterrados será para efetuar nas inspeções intercalares e periódicas. Sendo ainda de referir que se devem efetuar de 6 meses a 1 ano após a instalação do reservatório. Portanto, se a instalação é nova, nos segundos 6 meses, digamos assim, entre 6 meses a 1 ano, tem que ser verificada, tem que ser medida a proteção catódica para ver se está tudo bem. A partir dali, só nas inspeções intercalares e periódicas é que a proteção catódica tem de ser medida. O valor da resistência do eletrodo de contacto, que tinha de ser inferior a 100 ohms, passou para um valor inferior a 10 ohms. Esta situação é bastante mais exigente. Portanto, e esta é uma situação, conforme referiu o engenheiro Bernardino, esta é uma situação em que esta ITC vai acompanhar e vai harmonizar com a portaria 460/2001, que refere os 10 ohms. Portanto, nós tínhamos uma ITC a referir um valor e uma portaria a referir outro. Esta situação é bastante mais exigente, irá ser abordada portanto, o que se pode dizer é que irá aplicar-se só em instalações novas e irá ser ainda referida nas medidas transitórias.
Vamos passar aos acessórios. Os acessórios, designadamente os manómetros. Os manómetros, ou sistema equivalente, deve estar instalado a quando da realização das atividades de inspeção e manutenção. Esta há de ser uma alteração que não será nem pode ser notada pelos organismos de inspeção, uma vez que quando o organismo efetuar a inspeção, seja ela intercalar ou periódica, terá de ter um manómetro instalado e terá que, obviamente, verificar se este cumpre o indicado no artigo 7 do Decreto-Lei 131, portanto, no que respeita aos requisitos do manómetro. Portanto, o que aqui é uma alteração significativa, tem só a obrigatoriedade do manómetro estar instalado a quando da atividade de inspeção e manutenção, o que julgo, não pondo em causa a segurança do equipamento, é uma alteração significativa para os operadores económicos. Chegados às medidas transitórias. As medidas transitórias, esses são sempre textos com alguma dificuldade de compreensão. O que me apraz dizer é que as novas ITCs são de aplicação imediata. Aplicam-se nas instalações novas, porque são novas, e quando é pedida autorização, ela tem que já cumprir o disposto nesta ITC a partir da data em que entra em vigor. Nas instalações já autorizadas, quando da próxima inspeção, pois a próxima inspeção terá que observar os requisitos já desta ITC. Portanto, ela é de aplicação imediata nas novas porque tem que ser, porque se é uma nova e se é colocada em funcionamento após a entrada em vigor destas novas ITCs, pois ela terá que cumprir. Se entretanto, eu estou a repetir, se entretanto é uma instalação já autorizada, em que se vai tratar de uma renovação ou a data da inspeção, se é posterior à entrada em vigor destas ITCs, pois tem que cumprir o que está estipulado nas ITCs. Esta é, portanto, uma explicação para o primeiro ponto. O segundo ponto tem que ver exatamente com o valor da resistência de contacto e esta alteração que requer uma maior exigência na instalação. O que fica aqui indicado é que portanto, no que respeita ao valor da resistência de contacto, portanto, se em instalações já autorizadas, o valor é inferior, o valor requerido é inferior a 100 ohms. E vai buscar a indicação da ITC antiga, digamos assim, ainda é atual, mas vamos supor que já foi revogado, que esta nova ITC já está em vigor, portanto, para instalações já em funcionamento, já devidamente autorizadas, o valor a encontrar, a medir, terá que ser, é inferior a 100 ohms. Continua, digamos assim, continua em vigor, neste caso diz aqui o 614 do despacho 22, que é este que está em vigor, e será na ITC dos reservatórios com mais de 200 mil litros, acho que é o 514 da ITC 24 mil e qualquer coisa. Pronto, cada ITC cada reservatório vai beber no ponto da respectiva ITC. Não sei se fui clara. Portanto, para instalações novas, o valor tem que ser, o valor da resistência de contacto tem que ser inferior a 10 ohm. Para instalações já autorizadas, já em funcionamento,
continua-se a manter a referência ao indicado na ITC anterior. Gostaria aqui também de enumerar algumas das alterações feitas e que se traduzem em benefícios económicos e processuais, portanto, são vantagens para os operadores económicos designadamente. Das medidas apresentadas, algumas realmente aparecem como vantagens para os operadores económicos. Portanto, deixou de ser, indo para o primeiro ponto, deixou de ser necessário o pedido de aprovação de instalação para reservatórios que substituem outros com as mesmas características. Isto é uma vantagem óbvia com benefícios a vários níveis. Era quase uma questão processual, era quase uma questão de documentação, porque o que se estava a aprovar era exatamente igual e sem diferenças, não, era um ato que julgo não fazia sentido. A periodicidade da medição da proteção catódica também é alterada de 6 em 6 anos. Nesta ITC está de 2 em 2 anos e de 4 em 4, efetuada por um OI, portanto é uma redução que, baseada no histórico e baseada, enfim, na experiência real, também é uma alteração justa a fazer-se. Também, conforme referido, para os reservatórios superficiais é inserida a possibilidade de efetuar a emissão acústica e que em determinadas situações poderá ter vantagens de ordem logística e ambiental também, como já referido atrás. E, por último, o manómetro, penso que são... será das alterações também a mais significativa. Portanto, é um manómetro que só necessita de estar instalado quando da realização da atividade de inspeção e manutenção. Portanto, esta medida irá reduzir muito a quantidade de manómetros necessários para este tipo de equipamentos. Todas estas vantagens, não é, enunciadas, vão ter também um importante impacto na área da atividade das empresas proprietárias dos reservatórios de GPL. Portanto, este impacto traduz-se numa redução significativa de custos, parece-me óbvio, numa simplificação de procedimentos de licenciamento, com a consequente redução de encargos administrativos. E também julgo que estes documentos apresentam uma maior clareza e simplificação das regras, pronto, sempre mantendo o nível de segurança. Dado por finalizada a apresentação e na eventualidade, e com certeza agora que se finaliza a apresentação, resta-me desejar que tenha sido compreendida, que tenha sido clara, que vos tenha também ajudado na interpretação destes novos documentos. Com certeza vão existir dúvidas e, se existirem, elas podem ser encaminhadas para este mail, que eu julgo que já é do conhecimento de todos, que é o licenciamento.bde@ipq.pt. O que eu pedia era que, ao enviarem as vossas dúvidas, sugestões, comentários no assunto, colocassem webinar, revisão do GPL, das ITCs do GPL, mas pronto, o webinar é essencial para quê? Para nós conseguirmos segregar as questões e, enfim, e tentar responder o mais rápido possível. Pronto, e resta-me agradecer a participação de todos. Julgo que as novas ITCs, que não pondo em causa a segurança, vão ao encontro da realidade desta família de equipamentos, simplificam procedimentos, clarificam algumas situações,
pronto, tendo sido efetuados com a participação de todas as entidades interessadas, julgo que resultaram em bons documentos de trabalho, sem certezas absolutas. O IPQ estará sempre disponível para os esclarecimentos de dúvidas que possam surgir. Muito obrigada a todos. Pronto, Isabela, obrigada. Antecipando aqui um pouco. Vamos então de imediato proceder à publicação das ITCs, seguirão amanhã para publicação. Queríamos, antes da sua publicação, ter feito este momento de trabalho e de partilha das principais alterações. Vamos então receber, como a Isabela Oliveira disse, os vossos comentários e questões através do e-mail indicado e pronto, mais uma vez também agradecer a todos e continuamos a contar com todos para as revisões e para as simplificações que ainda se avizinham nos próximos tempos, sempre em prol enfim, da melhoria da nossa indústria, da produtividade e da eficiência da nossa indústria e da nossa economia. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde a todos. Deus, boa tarde.